Olá, estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast SES Engenharia RJ. Hoje trouxe um grande amigo, mais um grande amigo, um cara super capacitado, é um queridaço que hoje faz um gerenciamento da parte de saúde ocupacional, tá? De toda a parte da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Belfor Roxo, mas eu vou deixar ele mesmo se apresentar. Wagner, mete bronca, irmão, obrigado. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Wagner, sou engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho. Hoje cuido de toda a parte de engenharia de segurança do trabalho da Secretaria de Saúde do município de Belfor Roxo. E a gente vem tentando levantar a Secretaria de Saúde, né? Quando a gente chegou lá, estava de uma forma e hoje a gente está conseguindo colocar em outro patamar, né? Com o nosso prefeito lá. Bom, irmão, de antemão, muito obrigado, tá? Pela disponibilidade, pelo carinho, por estar aqui conosco. O podcast é um podcast de engenheiro para engenheiro, gente amigo, a gente teve a oportunidade de se cruzar na nossa caminhada acadêmica e, assim, tem sido um grande prazer trazer esses convidados aqui, porque a gente, graças a Deus, vê que as pessoas que saíram dos bancos da FERP e UGB se capacitaram, seguiram, são relevantes no cenário da engenharia e vivem da engenharia. Então, fico muito satisfeito, te agradeço já de antemão a oportunidade de estar com você aqui. E eu queria que você explanasse para a gente hoje quais são os serviços que hoje você consegue executar no âmbito da Secretaria de Saúde de Belfor Roxo. Então, antes de falar um pouquinho da Secretaria de Saúde, né, eu quero agradecer, né, e honrar a sua vida. Que eu lembro lá quando eu estava me formando, não sei se você vai lembrar disso, né, eu precisava de estágio. E eu já tinha minha empresa aberta, mas eu precisava de estágio. E eu naquela correria para saber quem ia me dar o estágio, procurei, e quem eu achei? Nosso amigo Ronaldo. É importante, a gente estava até conversando isso antes de iniciar, né, que na engenharia não tem essa união. E o Ronaldo, né, eu aprendi muito com o Ronaldo e não posso deixar de honrar a vida dele, que quando eu mais precisei, ele me honrou, e se hoje eu estou onde eu estou, é graças a Deus e a vida do Ronaldo por ter me abençoado aí. Amém. Obrigado, irmão. Mas Papai do Céu é bom. Eu falo que Deus não une pessoas, Deus une propósitos, né? E, assim, isso já faz parte da minha vida e da sua também. A gente gosta de lidar com pessoas, né? Tudo que vem na sequência é uma consequência, né? Então, você é merecedor, não preciso nem falar nada com relação a isso. E um irmão ajuda o outro, né? Com Provérbio certeza, 27:17. Exatamente. Mas mete bronca, negão. Então, vamos falar um pouquinho da Secretaria de Saúde, né? Onde eu estou atuando hoje, né? No município de Belfor Roxo. A gente enfrentou um pouquinho de barreira, né? Na Secretaria de Saúde. Por quê? A gente sabe que quando a gente trabalha em gestão pública é diferente de gestão privada, né? Totalmente diferente. As coisas na privada acontecem muito rápido. Na pública acontece muito, né? Bem devagar, aquele passo de formiguinha. E o mais complicado ainda é com os trabalhadores que não têm conhecimento. E no município, não só de Belfor Roxo, como outros municípios da Baixada Fluminense, tem uma rotatividade muito grande de profissionais de saúde. E aí, aquela rotatividade, a gente tem que estar sempre dando capacitação, né, que seria o treinamento, né, na privada. A gente tem que estar dando capacitação para falar o que é um acidente de trabalho, o que é segurança do trabalho, o porquê do acidente de trabalho, ainda mais com o pessoal que trabalha lá na urgência e emergência, com material pérfuro cortante, saber o porquê notificar, porque tem que notificar aquele acidente que ele teve ali, lesão por esforço repetitivo, saiu do trabalho e ocorreu um acidente, aquele acidente de trajeto. Então, toda essa capacitação, a gente tem que estar sempre dando essas orientações na Secretaria de Saúde para esses profissionais. Às vezes é até complicado, por conta dessa rotatividade, e às vezes você tem que estar sempre fazendo isso. Não só essas capacitações, né? Como tem aquela questão da insalubridade, a gente tem que fazer o laudo de salubridade. Inclusive, eu fiz um laudo de salubridade agora para todos os profissionais de saúde do município de Belfor Roxo, que o prefeito antigo cortou a insalubridade de todos, que estava todo mundo recebendo. Pelo pessoal não ter conhecimento técnico, achava que todo mundo tinha que receber. E a gente sabe que não é assim, né?
É basicamente isso. A gente vai trabalhando devagar, devagar, devagar. Agora a gente inaugurou a maternidade, né? Maternidade, o projeto de combate a incêndio foi meu, né? Tudo perfeito, bonitinho. E tá dando andamento. Isso é importante, a gente ver a alegria e a satisfação do povo, né, de Belfor Roxo e a gente podendo deixar um legado ali. Eu tenho falado muito sobre isso, assim, a importância social da engenharia, tá? Porque antigamente, na época feudal, os senhores de engenharia tinham duas profissões em mente que eram os formadores de opiniões, tá? Que era o engenheiro e que era o médico. Hoje a gente vê o engenheiro sem nenhum reconhecimento social, beleza? A gente estava falando inclusive sobre isso antes, sem nenhum reconhecimento social. Em contrapartida, dentro da nossa própria profissão, nós muitas das vezes não somos reconhecidos. E aí, quando eu vejo você trazendo um trabalho bonito desse, né, cara? Assim, hoje tem a oportunidade de viver os dois cenários, né? O ambiente médico com o ambiente da engenharia. E aí, ver que o profissional da saúde, que muitas das vezes, assim como nós da engenharia, não são reconhecidos, ninguém olha para eles, e você traz um trabalho de melhora, de conscientização, de preconizar os direitos, eu acho que é muito rico. Eu acredito de verdade que os profissionais, e isso reverbera no atendimento. Com certeza, com Entendeu? certeza. Você não tem noção a satisfação dos profissionais quando acaba o treinamento. Eles nunca tiveram isso na vida deles. Coisa interessante que você para olhar assim, que é algo bem básico, que já era para estar com eles, né? E, tipo assim, a maioria das vezes são aquelas pessoas que não têm muito conhecimento, que veio de baixo, e aí quando passa por um treinamento, posso pegar teu contato, caso tiver algum probleminha? Eu falei, claro, com certeza, pode me mandar mensagem a hora que você quiser, até porque eu acho que é uma forma de um ajudar o outro, como a gente estava falando anteriormente, né? Hoje eles estão precisando de mim, amanhã com certeza eu posso precisar deles, e é um ajudando o outro nessa forma aí. Bom, eu vejo assim, muito profissional da saúde, como você falou, né, desconhecendo os preceitos legais. E aí isso causa brechas, né, não só pela ignorância, no sentido de ignorar, mas pela falta de conhecimento, né? É como se fosse uma negligência, porque realmente não chega até eles. Como é que tem sido? Você falou já que sobre, às vezes, a dificuldade de assimilar o conteúdo, né? Aí é um pouco de base de conteúdos, parte um pouquinho, vamos falar, cognitiva, né? Para conseguir entender a dimensão de algumas prevenções, que é o cenário que se trabalha. Mas a gente vê também que na saúde um dos grandes problemas é a parte realmente hoje de psicológico, né? Psiquiátrico. Então, como é que tem sido hoje, na tua realidade de gestão, o trabalho com isso? Porque agora a gente está até com a NR1, né? Sim, que sim. trabalha a parte do ambiente de trabalho dos profissionais. E é um ambiente de trabalho estressante o tempo inteiro. Fala um pouquinho Então, a Covid veio com essa parte aí de a maioria dos profissionais de saúde com um transtorno mental relacionado ao trabalho, né? E aí a gente teve que montar uma estratégia para poder fazer uma capacitação junto com a saúde mental, que tem os psicólogos, né, do trabalho, junto com o assistente social, e a gente fez um plano, uma meta ali para poder fazer esse treinamento e identificar quem estava com transtorno mental relacionado ao trabalho, para poder desviar ele daquela função que estava atrapalhando o mecanismo de trabalho dele ali, para botar ele em outro ambiente de trabalho, para ficar, quando ele ficar apto para poder exercer a sua função, ele voltar. Então a gente teve que ter esse olhar diferenciado, porque esse olhar diferenciado nem todo mundo tem, né? O fulano tem que trabalhar, independente dele estar do jeito que ele está, a gestão não quer saber. Então nós tivemos esse olhar, pegamos aquelas pessoas que estão com um transtorno, né? E a gente teve que dar uma capacitação, teve que dar um treinamento, teve que tirar do seu ambiente de trabalho para poder colocar em outro, ser desviado de função. Isso acontece muito. Wagner, é errado? É errado o camarada estar trabalhando num local que ele não está apto para trabalhar.
Então, automaticamente, ele não vai tratar bem aquela pessoa que está chegando ali. Eu falo isso nos treinamentos. Vai lá no treinamento, o camarada ele está com um problema na casa dele, está quase se separando. Aí ele chega lá e trabalha na recepção de um hospital. Chega um camarada lá, ele trata a pessoa ignorante. Por quê? Porque a pessoa não teve olhar que ele não está bem para trabalhar naquele momento e naquele local. Tem que ter o olhar diferenciado para tirar ele daquele local ali e botar ele para um outro local que não vai atrapalhar o mecanismo do trabalho ali no hospital. Então tem que ter esse feeling, entendeu? E aí a gente está fazendo esse mecanismo, desde a Covid a gente conseguiu fazer junto com a saúde mental, coordenação de saúde mental. Uma pergunta, tá? De verdade. Sim. Há alguma integração de vocês, município, Belfor Roxo, com o Estado e governo federal? Ou vocês conseguem trabalhar isso bem pontual, tá? Em Belfor Roxo, e não há essa comunicação? Assim, no momento a gente consegue trabalhar ali em Belfor Roxo. Tá. Entendeu? E a nossa intenção é a gente fazer um modelo para poder passar para outros municípios, entendeu? A gente seguir modelo para outros municípios, porque eu rodo alguns municípios na Baixada, né? E até dou treinamento, né? Existe o CERES, não sei se você já ouviu falar, o Centro de Referência à Saúde do Trabalhador, onde abrange os 7 municípios da Baixada Fluminense. E eu sou da pessoa que dou treinamento para os 7 municípios. Legal. Então eu vejo que essa falta de contato com o pessoal que está com transtorno relacionado ao trabalho não tem nos outros municípios. Então a gente está conseguindo implantar isso lá em Belfor Roxo, é algo que a gente pode seguir de modelo para poder passar para outros municípios, entendeu? E aí com certeza a gente vai precisar de ajuda do Estado, né, e de Brasília também. Pô, eu acompanho muito o seu trabalho, né, cara? Eu vejo você sempre trocando bola, né, tocando bola com os coordenadores, diretores dos postos de saúde, né? Sim. Das UPAs de lá. Você é um cara assim, que trabalha de forma efetiva nisso. Eu queria que você trouxesse para a gente a realidade, seja ela positiva ou não, tá? Jogando aqui é aberto. Sobre a gestão, um olhar da gestão para esse tema. No caso, como você falou, é muito fácil hoje a gente falar sobre SST no ambiente privado. Sim. Beleza? É cobrado. Sim. Show de bola. Agora, no ambiente público, ninguém mexe. É mais difícil. Ninguém chega para lá para poder, a menos que seja... Eu sempre falo o seguinte, né? O Estado ele só funciona por ser incitado. Eu sou bombeiro, você tem que ligar para o 93. Polícia Militar, 190. O cara da saúde tem que ir para a UPA ou então para a clínica da família. E aí, para vocês, como que funciona essa parte de realmente estar montando essa gestão, da administração olhar e positivar vocês para isso? Então, vamos lá. Eu estou lá desde 2017. Né? Eu trabalhava como agente de combate à endemia. E aí eu fiz o técnico de segurança. Aí fui trabalhar como técnico de segurança no setor. Depois de técnico de segurança, fiz engenharia civil. De engenharia civil, recebi um convite para assumir a parte de engenharia de segurança do trabalho, sem estar fazendo engenharia de segurança do trabalho. Só podia ser engenheiro de segurança do trabalho. Aí eu falei assim, eu vou assumir, você tem 3 meses para ver se você vai dar conta. Nesses 3 meses, eu consegui dar conta e estou até hoje. Então, a maioria da gestão que está lá são pessoas que trabalham comigo desde 2017. Legal. Então, eu já consigo ter esse fluxo bem mais fácil. Eu acho que, de repente, se fosse uma pessoa que chegasse agora para trabalhar lá, não tem o conhecimento de quem é a gestão que está em cada local. O gestor da UPA de Parque dos Ferreira, o gestor do UPA do Bom Pastor, o Hospital Infantil, o JOCA, o Hospital Municipal, todos eles ali, eu tenho um contato. Antes, eles, desde 2017 não era diretor. Hoje são diretor, cresceram, foram crescendo, entendeu? Então, tipo, quando eu falo assim, ó, precisa ter um olhar diferenciado para os profissionais que estão trabalhando com vocês. Eles me escutam. Até porque eles já foram os profissionais. Entendeu? Aí eles pegam, pô, Wagner, o que a gente pode fazer para melhorar? Teria como você vir dar uma capacitação? Teria como você vir orientar? Porque eles param tudo. Bom. Porque, né, a gente sabe que o UPA é 24 horas, eles param. Wagner, olha só, vai ficar um pessoal aqui, então tem que dividir em 4 dias
para tu pegar todos os profissionais. Cada dia vai um em seu determinado plantão. Como se fosse um 24/7 Exatamente. Beleza. Exatamente. Aí eu dou treinamento para todos. Aí ela falou, Wagner, ó, tem fulano de tal, não tá muito bem para trabalhar. O que eu faço? Já me liga. Eu falei assim, olha só, manda ele vir aqui, vou conversar com ele, vou ver realmente, porque a gente sabe que em todo lugar tem aquelas pessoas que não gostam muito de trabalhar. Todo lugar. Ela na engenharia civil, eu tenho uma empresa de construção civil, sei como é que é também. Só que a gente precisa ter o olhar. Se a gente pensar que todo mundo está fazendo 7, a gente não vai validar quem realmente precisa. Aí a pessoa chega lá, eu vejo e tal, tá com problema, já mando para a psicóloga de segurança do trabalho. A psicóloga avalia, vai, não tem como, vamos desviar. E a gente faz esse fluxo. Mas o treinamento a gente dá mediante a gestão passando para a gente, entendeu? A gestão, por ele já me conhecer, ele já não tem um problema quanto a isso, não. Até para ficar claro, eu estou falando direto. Eu não conheço, nunca estive na mesa, nunca troquei uma mensagem, tá? Eu já estou elucidando antes para que a gente possa falar, tendo em vista que a pessoa que eu vou citar é uma pessoa pública, política hoje. O prefeito que saiu, né? E o prefeito anterior, como era a gestão deles com relação a essa visão? Assim, não vou citar nomes, né? Mas assim, a gestão anterior, eu ficava travado, porque tinha que maquiar. E como você já me conhece, eu sou de trabalho, eu não consigo maquiar, eu ficava travado. Então, se é para ficar travado, eu não vou fazer. Então, se não é para fazer correto, eu não vou fazer. Então, a gestão do prefeito atual, ele está me dando total liberdade para eu poder executar o meu trabalho. Então, é isso que as coisas estão conseguindo andar, de boa, sem problema nenhum. Cara, eu fico muito feliz, assim, porque uma das coisas que a gente mais via na faculdade com relação à parte de saúde pública, né? Que é uma das matérias que você leva do primeiro período a 12º, você fala sobre SUS. Então, quando você vê esse trabalho sendo executado, e aí, irmão, de verdade, tá? Mais uma vez, parabéns, porque eu vejo o resultado do seu trabalho no município, sabe? Eu tenho amigos médicos que trabalham lá e falam sobre o serviço sendo aplicado lá. Então, não é o que você está falando, é o que você está postando, é o que vem verbalizado, entendeu? Então, eu acho sensacional isso. E a gente sabe que, como você tem autonomia do fluxo de trabalho, por isso que eu te perguntei sobre município, estado e governo federal, porque você tem essa maniabilidade de poder trabalhar informando ao estado se há necessidade de recurso ou não, e ao governo federal a mesma coisa. Mas você consegue fazer a gerência e a gestão do que você tem. Isso, para a gente, hoje, no cenário da engenharia, é muito difícil. Você não consegue ter isso, né? Um dos grandes problemas que a gente vê, vamos falar do nosso cenário de Baixada Fluminense. Tá, vou falar de Nova Iguaçu. E aí, não é nada com relação à gestão política, tá? Porque são fatos, inclusive, que são rotineiros. Isso não corre agora, corre há mais de 100 anos. E aí, quando a gente fala de enchente, alagamento, inundação, é claro que as pessoas acham que o governo é um banco que jorra dinheiro a todo tempo e tem recurso para fazer toda e qualquer obra em qualquer tempo, o que nós sabemos que não é. A gente que trabalha com a parte de serviço público, a gente sabe que tem um processo de licitação, orçamento anual, destinação de verba, o percentual a ser gasto em cada secretaria, e que não é tão simples assim de gerenciar todo o recurso. Mas a gente olhando para esse cenário da segurança do trabalho que você executa lá, é sensacional, cara. Assim, é muito bom, é muito diferenciado, sabe? E isso é algo que como você falou, isso é algo que deveria, inclusive, tá, ao meu ver, como profissional, ser visto pelo CREA, tá? Porque a gente não está falando só de saúde pública.
A gente está falando também de segurança do trabalho. Sim. E aí, como você mesmo falou, poxa, Arnaldo, eu dou treinamento para 7 municípios. Legal. Só no meu tem esse trabalho de gestão e a pessoa com essa funcionalidade. E aí, quando você fala assim, poxa, por que isso não é replicado? Agora, por que o CREA não entra no circuito, dentro da sua cadeira, e monta uma câmara que pudesse replicar isso? Estudar, planilhar, formular, montar um formuláriozinho e entregar. Ó, esse é o protocolo. Então, me fala um pouquinho sobre o que você tem de visão com relação a isso, já que você que está na cadeira, você que faz essa gestão. Então, vamos lá. Tocando em questão das enchentes, né? Que você mencionou, muito boa essa tua colocação. Lá no nosso município a gente tinha bastante, né? A enchente também. E hoje existe o Visa Desastre, não sei se você já ouviu falar. Visa Desastre, onde tem várias áreas técnicas, né? Do município, que pode, junto com a Defesa Civil, executar um serviço para poder ajudar a população. Aí tem engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho, aí tem a Secretaria de Obra, Secretaria de Cidadania, tem várias secretarias junto, né? Hoje eu sou da coordenação do Visa Desastre e acabou as enchentes no nosso município. Ah, Wagner, foi de uma hora para outra? Não. Foi porque todo mundo vestiu a camisa, tentou se unir para que pudesse acabar isso. O prefeito deu autoridade para a gente, nos deu esse suporte e a gente conseguiu. Você falou do município de Nova Iguaçu, até comentei com um amigo, né, que trabalha dentro da prefeitura de Nova Iguaçu. Falei assim, se você precisar de algum suporte, alguma ajuda, eu estou à disposição, irmão, porque é um ajudando o outro. Infelizmente, na engenharia, cada um pensa em si. Infelizmente. Eu sempre batia na tecla na época que eu era inspetor do CREA. E eu falava, gente, a gente precisa ser unido, ficar um batendo no outro. Os arquitetos são unidos, a engenharia não é unida. E quando você menciona para mim assim, o Wagner, a respeito de um projeto em que o CREA poderia estar entrando, eu mencionei isso na época que eu era inspetor de queimados. Eu mencionei isso para o antigo presidente na época. Eu falei assim, a gente precisa ter uma área técnica dentro do CREA, lá no município, para seguir de base para outros municípios, para a gente poder ver as coisas andarem. Porque eu acho que é um suporte, a pessoa já olha assim, CREA. É um olhar totalmente diferente, né? Que a gente olha, pô, caramba, o Wagner é inspetor do CREA. Quando eu chegava em Queimados, o Wagner é inspetor do CREA, a pessoa já ficava com medo. Mas eu não ia com a intenção de botar medo em ninguém. Eu ia com a intenção de dar um suporte mediante, representando o CREA, entendeu? Então, eu acho que isso é bem importante, ter essa junção do CREA junto com os municípios, né, da Baixada Fluminense, que eu acho, por mais que tenha os inspetores, eu acho que os inspetores ficam muito soltos. Não fica junto com o município. Ficam soltos, preciso de uma demanda, o inspetor vai lá e executa para o CREA. Não tem aquela junção com os municípios, entendeu? Assim, eu fugindo um pouquinho daqui a pouco da temática que a gente está trabalhando, eu vou entrar nessa parte da inspetoria, porque como você for inspetor, você pode nos ajudar, nos elucidar, trazer conteúdo para todo mundo, para que as pessoas também entendam. Muitos de nós se formam e a gente não tem o menor relacionamento sobre o sistema CREA. Hoje nós somos 110 mil e chegaríamos a 114 mil, tá? Se todos os diplomas do pessoal que se formou em dezembro tivesse validado, o que não foi, tá? Então o sistema hoje, como já foi dito aqui algumas vezes, não gerou a carteirinha do pessoal, o registro do pessoal. E aí muitas pessoas não sabem a funcionalidade do inspetor, do conselheiro, da Câmara em si, para que funciona. E aí eu queria que você agora trouxesse um pouquinho desse contexto, linkando de verdade a tua função de hoje, tá, de gestor, junto com a tua função de inspetor pelo sistema CREA. Então, vamos lá. Quando eu fiquei de inspetor
lá em Queimados, eu estava como gestor em Belfor Roxo também. Queimados, ele dá um suporte para a gente como inspetor? Dá. Poderia dar maior, uma visibilidade maior, sistema CREA lá dentro? Poderia. Por que não dá? Porque o CREA não dá essa abertura. Eu acho que, tipo assim, o presidente da época, ou o presidente que tiver, ou o presidente que vai ser, ir com o inspetor do município e apresentar lá, esse aqui está me representando, esse inspetor aqui, ele vai ser o fiscalizador do município, o que vocês precisarem representatividade do CREA, é ele que vai estar me representando, porque não é assim, não é dessa forma. Se não é dessa forma, a forma que é, eu não sei se continua dessa forma. Você é nomeado e você é nomeado por inspetor do CREA de Nova Iguaçu. Tenho certeza que o inspetor de Nova Iguaçu ele não tem entrada com o prefeito de Nova Iguaçu. Absoluta. Porque se ele tivesse entrado, ele conseguiria fazer algumas demandas dentro do CREA, dentro do município de Nova Iguaçu. Então, é essa dificuldade que nós temos. E essa dificuldade que a gente pode avançar, né, para o próximo presidente do CREA, o próximo presidente ter esse olhar de quando for nomeado um inspetor ou um representante do CREA, ir junto ao prefeito e fazer essa junção para que as coisas comecem a andar. Porque senão vai ser só um inspetor ou representante só de papel. Ou quando precisar de alguma coisa, vai lá. Entendeu? E quando o exemplo, eu queria fazer as coisas corretas, ainda era travado. Wagner, não, Wagner, deixa, porque senão eles vão tirar a gente daí. E eu não consigo, eu quero fazer as coisas corretas. Você já me conhece. Uhum. Eu tento fazer as coisas corretas. Não estou falando que eu sou perfeito, porque não existe perfeição, né? Nós temos falhas. Mas tentar fazer o mínimo. Eu era travado. Wagner, olha só, não, segura aí. Já me ligava, Wagner, pô, Wagner, caramba, tu foi lá e tal, não sei o que. Mas é uma coisa mínima. Um exemplo, fazer uma parceria com a Secretaria de Habitação do município. Isso já era para ter... Sim. Já era para estar junto, linkado com o CREA. A gente tinha que... A gente, quando fala assim, né? O sistema CREA, ele tinha que ter o relacionamento direto, através da inspetoria, com o município que o inspetor está. Qual a demanda que você tem? Na Secretaria de Meio Ambiente? Beleza, eu não sou do meio ambiente, não sou ambiental, mas eu vou chamar alguém de lá que nos auxilie. Exatamente. Ok? Presidente, quem a gente tem aí que possa encaminhar para cá? Você vai para o outro município, precisa de alguém específico para que se trabalhasse, né? Eu vejo, assim, eu tive a oportunidade de ver agora no desastre que teve em Minas. Minha mãe mora do lado de uma das cidades mais afetadas lá em Minas. E aí eu vi um vídeo do prefeito da cidade agradecendo ao CREA de Minas Gerais porque enviou 80 engenheiros para fazer a avaliação das casas e dos danos gerados pela enchente. Então, aqui no Rio de Janeiro, cara, eu falo para você porque eu fui da Defesa Civil Estadual. Eu nunca vi o CREA ou algum representante do CREA em alguma reunião. Eu trabalhei em Petrópolis, em mais de um desastre, e não tinha ninguém do CREA na mesma mesa, pô. E aí você tinha diversas autoridades. Estava, inclusive, o ministro da Defesa Civil Nacional. E aí aqui não tinha um representante. Então, assim, é o que a gente começou falando, né? A importância social da engenharia nesse contexto, inclusive de gerenciamento de crises. Porque nós temos a expertise para poder trabalhar nesses ambientes. E aí, dentro do que você está falando, do que a gente trouxe no contexto, você vai levar o pessoal para um abrigo. Beleza, como é que lida com o ambiente lá? Sabe? E como é que você vai trazer esse contexto para isso? Eu acho assim que a gente vai ter, né, uma oportunidade de melhora para muita coisa, né? Agora, eu acho que principalmente nós, como engenheiro,
como você mesmo falou, que muitas das vezes a gente não é unido, mas eu vejo muito o seguinte, eu ouço, tá? Ronaldo, eu só pago o CREA porque tem que pagar para eu poder exercer minha profissão e não quero relacionamento nenhum. É o que nós escutamos, né? Direto. Entendeu? E como eu estava falando, hoje nós somos 110 mil. E não temos 20 mil pessoas sendo representadas por entidade de classe. Tá? Para ficar claro. Então, ou seja, 20% hoje que se relacionam dentro do sistema CREA são mais ou menos quem gerencia para os 80%. Por quê? Porque os 80% se isentam de participar. Me fala um pouquinho, cara, de você, do que você vê. E aí eu sempre pergunto isso, tá? Como que o sistema poderia melhorar? E aí eu quero que você me responda essa pergunta pensando como se você hoje fosse um inspetor, beleza? Para esse cenário. Como pode melhorar? Primeiro, o que tem de ruim e depois o que pode melhorar. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos falar da RT, né? Que foi vamos modificar o sistema lá do TI para emissão de ART. Para quem não sabe, a RT é a anotação de responsabilidade técnica, sendo responsável por um projeto ou por uma execução de um serviço de engenharia, tá? Foram fazer lá a modificação. Horrível. A única coisa de boa na RT é que sai lá, você não precisa assinar, já sai lá com a assinatura. Era mais fácil ter deixado a antiga. Uma dificuldade para poder acessar o sistema do CREA. Hoje, os engenheiros, eu acho que para você também deve perguntar. Difícil para poder acessar, para poder pegar um acervo, tudo é difícil. Coloca no grupo, nós estamos no grupo aqui do CREA, né, que nós estamos lá no grupo, e as pessoas vivem me perguntando isso. Poxa, Wagner, caramba, você não está mais como inspetor, não teria como você dar um toque lá no pessoal, para o pessoal melhorar lá? Eu falo assim, gente, olha só, eu não estou mais como inspetor, mas o que eu puder fazer para ajudar vocês, eu vou ajudar, porque eu sou assim, eu vou ajudar. Onde você precisa ir? Vamos lá, me manda aí, grava um vídeo, me manda, vou tentar fazer aqui. Hoje, tá a RT, que não tem essa funcionalidade, essa questão dentro da gestão pública do CREA, tendo essa junção ali, desastre. Um exemplo, falou de desastre, um exemplo bem básico que aconteceu, apareceu aqui em Nova Iguaçu, o apartamento que queimou ali em Nova Iguaçu ali, pegou fogo e veio a óbito uma pessoa, foi da minha sogra. Você me pergunta se apareceu Defesa Civil. Você me pergunta se o CREA apareceu. Apareceu na mídia, apareceu na televisão, direto. Eu cheguei a entrar em contato com o pessoal do CREA. A gente não está com quantitativo para poder fazer essa demanda. Pô, como não está com quantitativo? É bem simples, é só pegar o presidente tem várias demandas, isso foi um óbito. E vai lá. Manda um representante. Não tem um representante dele. Teresópolis, enchente de Teresópolis. Eu fui contratado para estar lá em Teresópolis, para dar um suporte. Cadê o CREA lá? Então, essas coisas que eu acho que o CREA tem que estar mais junto. O CREA ele não está junto da gestão. O CREA está muito afastado da gestão. O CREA está afastado dos profissionais de engenharia. O CREA, ele está tipo assim, a pessoa quando se forma não sabe nem o que é CREA. Aconteceu comigo. Eu creio que aconteceu com você também. Foi lá um palestrante do CREA Júnior. Né? O palestrante do CREA Júnior. O palestrante vai lá falar sobre o CREA Júnior, a importância do CREA Júnior e tal. Só isso. Não explica o que é uma RT. O camarada ele vai aprender andando. Sim. Com os amigos. Porque senão ele não vai saber nem como faz um RT, como vários amigos aconteceu. Wagner, como é que preenche um RT? Eu vou fazer uma obra aqui do posto de combustível, eu não sei como é que preenche um RT. Olha a proporção. Uhum. Imagina se tivesse alguém do CREA para poder explicar como é que preenche um RT, uma coisa bem básica. Eu brinco, eu sempre falo o seguinte, né? Assim, tinha que ser um curso de extensão sem validação de nota, beleza? Sim.
Mas até que fosse o seguinte, gente, vocês vão ter que montar um projeto, ou então, folhinha, forme 5 grupos. Você, o edifício comercial. Você, o edifício residencial multifamiliar. Você, um posto comercial, mas com produtos químicos, inflamáveis. Você, ok? Estudaram? Sim. Vamos entrar aqui no sistema. Vocês vão fazer esse tipo de manutenção em cada um que está descrito. Gera. E aí? Uma coisa bem básica. Sabe? Trabalhinho assim, para que a pessoa tivesse uma vivência com o sistema, tá? E uma aplicação do que ele está vendo, inclusive no memorial descritivo do serviço. E aí ele vai saber o que é. Mas a gente não tem isso, né? E aí, isso, eu não sei se teria como, né? Mas isso poderia ser dado por um inspetor? Poderia, eu creio que poderia, sim. Entendeu? Só Isso é uma bola. agendar com antecedência, o inspetor vai lá e eu acho que não vejo nenhuma dificuldade nisso do inspetor ou um representante do CREA ir lá e falar sobre uma RT. Não vejo dificuldade. Fazer um trabalhinho desse num sábado. Pode acontecer, Ronaldo, de um inspetor ou um representante ser tímido e não conseguir falar em público. Pode acontecer, mas pode ter um ou dois, mas tem um outro que não tem essa preocupação e pode colocar esse camarada para poder ir lá falar sobre isso. Eu acho que não vejo dificuldade. É claro que o presidente não vai conseguir fazer isso. Não vai. Não, mas representante, ou um inspetor, entendeu? Ou até um administrativo que trabalha lá dentro do sistema CREA. Excelente. Entendeu? O administrativo vai lá e... Porque dentro do que a gente está falando, a gente não precisa dar só para o 10º período. Não, tá? não. Se você tirasse para dar, vamos supor, 8º, 9º, 10º, um trabalhinho. Gente, para vocês aqui, são quantos? Tantos? Folhinha. Vai lá para o laboratório de informática da universidade. Vocês entenderam? Sim. Tá aqui, o login e senha de vocês para testar isso aqui. Você sabe por que os engenheiros que se formam, eles odeiam o CREA? Porque na concepção deles, o CREA é só para tirar o dinheiro. Por que é só por causa disso? Porque o CREA não tem uma junção com a faculdade. Quantas faculdades tem no Rio de Janeiro? Vamos dizer, umas 50, 30 por aí, que fala sobre engenharia. Pô, tudo agendado, fazer esse mecanismo que tu tá falando. Uma coisa bem simples. Pô, a gente ia ter um ganho maior de associado do sistema CREA, que hoje a pessoa faz porque precisa emitir uma RT, aí ele tem que pagar a anuidade dele, que senão ele não consegue. Sim. Sim. E você conhece vários engenheiros da mesma forma que eu conheço que falam a mesma coisa. Vai, olha só pago o CREA porque eu preciso emitir RT. Não, você até falou assim, você falou até o seguinte, né? O cara quando se forma tem... Cara, isso tem gente com 20 anos, tá? Nessa caminhada agora nossa de falar sobre engenharia, de trazer essa reflexão, diversas pessoas falam, Ronaldo, eu tenho mais de 20 anos formado e nunca votei. Eu não participo. E aí, por que não participa? Porque não tem o menor relacionamento com o CREA e não se vem sendo representado pelo CREA. Foi aquilo que eu falei antes. 20% participa de entidade de classe, que eu acho válido, tá? Eu trouxe aqui o Vinícius, sim, que é do IBAP. Cara, o IBAP é sensacional. Vários cursos muito legais que tem, assim como você vai para curso de orçamento, assim como você vai para um curso de avaliação de estrutura, assim como você vai para um de patologia de construção. Então, eu sei que as entidades são importantes. Algumas entidades têm assessoria jurídica e tudo mais para os engenheiros, né? Mas não representa os 100%. E aí, quando você vê 20% falando pelos 80%, e não é nem só falar pelos 80%, é você ter os 80% nem querendo ser ouvidos. É isso aí. Tá? Porque é nesse naipe. E aí você já tem... Eu acho que esse é o pensamento que as entidades de classe deveriam ter. E aí eu falo para todos vocês que trabalham, que gerenciam as entidades de classe. Por que os 80% não se relacionam com as entidades de classe? Essa é uma pergunta que eu deixo hoje para vocês.
Eu até acho, da mesma forma que o CREA, as entidades de classe também deixam muito aberto o profissional. O profissional não sabe o que é uma entidade de classe, né? Que eu acho que teria que o engenheiro... o SENGE, um exemplo. O que é o SENGE? Você, quando vai emitir RT, você tem que colocar lá a entidade de classe, senão você não continua a emissão da RT. Você precisa saber. Tem várias entidades de classe lá. A entidade de classe está junto com o profissional? Não está. A entidade de classe também tem que estar junto com o profissional. E eu acho isso extremamente importante para o andamento do trabalho da engenharia, né? Hoje, se você observar, vai vir eleição para presidente do CREA, né? CREA, Mútua, CREA, né? Tu vê nas eleições o quantitativo de profissionais que votam. E não é porque eu tô aqui com o Ronaldo, né? Eu nem sei se o Ronaldo vai vir a presidente do CREA, não. Mas eu acho que é um ótimo profissional para poder vir a presidente do CREA. Tá fazendo isso daqui, trazendo ótimos profissionais para poder falar sobre engenharia de cada especialidade, abrindo o que o engenheiro passa, o que o engenheiro precisa, o que o engenheiro pensa sobre o CREA, que eu nunca vi, sendo bem sincero, e dar os parabéns, né, por essa sua iniciativa, porque eu nunca vi, desde quando eu estou formado em engenheiro, essa tua iniciativa de um podcast para falar sobre engenharia. De suma importância, continue, que Deus vai continuar te abençoando. Eu tenho visto, né, os podcasts, tenho acompanhado, está sendo sensacional, né, tá de parabéns, e que Deus continue te abençoando nessa jornada aí, continua, né, até se você for vir a presidente do CREA, pode contar com o meu suporte aí, com a minha ajuda aí, meu amigo. Ainda não podemos falar sobre ainda isso, não porque... ainda não pensa. Não, porque na verdade o processo eleitoral está aberto. Sim. Então qualquer pessoa pode ser pré-candidato, Sim. mas só se torna candidato a partir do dia 17, quando for homologadas as candidaturas. Entendi. E aí, dentro dessa realidade, existem algumas opções, né? E eu sou pré-candidato, né? Hoje teríamos mais 2 que estão para vir, possivelmente virão também. Tô deixando bem claro que eu não sabia não, tá, gente? Eu não sabia que ele era pré-candidato. Eu só dei uma sugestão, porque é meu amigo e eu conheço, tá? E aí, a gente, assim, eu tenho a minha inquietação, como eu falei, né? Eu não sou do sistema, eu não sou filiado sou filiado, claro, à minha entidade clássica, que eu ajudei a reativar em Nova Iguaçu, mas eu não sou o cara que está lá numa plenária, eu não sou o cara que está gritando, brigando em prol da sua, mas eu sou o profissional que está na ponta. Eu sou o colega que vê o outro precisando de um CAT, perdendo uma licitação, porque o sistema não emite. Eu sou o cara que olha, igual hoje, um amigo me mandou um feedback, pô, Ronaldão, muito obrigado, consegui o meu registro. E o cara estava sem o registro dele, cara. A gente está falando hoje, 6 de abril, tá? 7 de abril. 7 de abril. E aí, o cara se formou em dezembro. Eita. Dezembro. Tô falando de agora não, dezembro. E aí, o cara com a oportunidade de trabalho, com tudo, e não tinha apresentado ainda o CREA porque não tinha recebido. E aí, cara, assim, é triste. A gente veio falando hoje aqui, né, sobre a importância social da engenharia, sobre a aplicação do conteúdo da engenharia e como ela entra em outras cadeiras, né, outros nuances técnicos, que foi no caso da saúde, que você vê não é só saúde, é o atendimento. E aí, quando você para e olha pra gente, cara, assim, é muito triste isso. Pô, dezembro. Tá entendendo o que eu tô falando? Não é de ontem. Então, assim, eu acredito que isso tenha que mudar. Eu acredito que a gente tem a oportunidade de olhar para algo novo. A gente tem a oportunidade de olhar para o lado. Se você olhar para São Paulo, se você olhar para o Espírito Santo, se você olhar para Minas, como eu falei aqui, meu irmão, num desastre, 80 engenheiros voluntários estão lá. E aí, isso é legal, tá?
Pô, a gente vê um monte de engenheiro conhecido, amigo, que realmente participa. Sim. Graças a Deus, a gente conhece Sim, pessoas sim. de boa índole, bom coração, que quando acontece um desastre se propõe a ajudar. Tá? Aqui o próprio Vinícius, quando veio, o Vinícius, cara, parabéns, Vini. Você tem um trabalho sensacional de arrecadação de donativos, de brinquedos. Você faz isso pelo teu coração e as pessoas se movimentam em prol do social, sabe? É isso que eu falo. Eu tenho falado muito sobre isso. A importância, tá, de você internalizar o papel social na engrenagem da sociedade para devolver à sociedade um juramento que você fez ao se formar. Sabe, você não faz um juramento em prol de um presidente de conselho, você não faz um juramento em prol de uma entidade de classe, você faz um juramento em prol da sociedade e da engenharia. E aí a gente vê as pessoas esquecendo do norte, que é a premissa disso, em prol de qualquer outra coisa. E aí, cara, assim, é bem difícil para mim. Eu, às vezes, até evito entrar nessa nuance, porque eu prefiro que os convidados falem, né? Mas como está sendo esse bate-bola, é bem desgastante. Mas eu queria cortar por aqui, cara, e queria te pedir que você fizesse a segunda parte. O que você entende que seria uma melhora para o sistema? Então, vamos lá. Melhora para o sistema. Como você, como te pediu, você como... Eu como inspetor, assim, realmente fazer o papel do inspetor, fiscalizar, trabalhar junto com os municípios, independente do município que você esteja representando ali. Porque hoje em dia, como eu falei anteriormente, um inspetor ele é muito solto. O inspetor ele tem que estar junto ali com a gestão do município, até porque ele está representando o CREA. Um exemplo, o Ronaldo. O Ronaldo é presidente do CREA. Eu tô representando o Ronaldo em Nova Iguaçu. Eu tenho que estar junto ali com o prefeito de Nova Iguaçu. Teve uma enchente, teve um acidente, teve algo parecido. É eu que vou chegar para o Ronaldo e Ronaldo, olha só, eu preciso que você mande o sistema CREA junto aqui comigo, porque está acontecendo uma situação aqui e eu preciso de um suporte. Eu sozinho não vou conseguir. Porque eu não vou conseguir abraçar tudo. Porque eu tenho que delegar a ajuda dos amigos para poder dar um suporte. Então vai ter situações que eu vou precisar. Eu falo assim, é um exemplo, tá, gente? Ronaldo, presidente, teria a possibilidade de você encaminhar para cá, para Nova Iguaçu, mais 3 profissionais da engenharia do CREA para poder me dar um suporte? Esse é o papel do inspetor. O inspetor está junto com o presidente, o inspetor está junto com a Secretaria de Saúde, Secretaria de Obra, com o prefeito. Às vezes, essa interlocução é difícil de estar junto com o prefeito, mas com a Secretaria de Obra consegue? Então você vai ter que tocar com a Secretaria de Obra lá, com o secretário de Obra, com o secretário de Saúde. Você tem que estar ali. Você tem que ter esse contexto de estar fazendo o seu papel de inspetor, não só o papel de inspetor no papel. Sabe para quê? Sabe como é que funcionava? Eu sou inspetor do CREA, para dar carteirada. Chegava no município, sou inspetor do CREA, eu quero que faça isso, isso, isso. Utilizar de ser inspetor para poder ter benefício próprio. Acontecia isso. E não é isso. Você tem que ser inspetor do CREA para representar o CREA, não para ter benefício próprio. Entendeu? Bom. E era utilizado para isso. Pegava a carteirinha, sou inspetor do CREA, eu quero isso, 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 isso. Não é. Você tem que estar lá, entrar na comissão, gera uma comissão na Secretaria de Habitação e Urbanismo, você entra na comissão representando o CREA. Secretaria de Obras. Vai ter uma comissão aqui de algumas entidades de classe. CREA está lá. Para poder responder, você precisa saber o que está se passando. Aconteceu alguma coisa no Nova Iguaçu, eu como inspetor, presidente Ronaldo, aconteceu isso, 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 pediram o suporte do CREA para isso, 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 eu informei isso, 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 teria possibilidade? Não, então eu vou passar isso que você me passou. Pronto. Básico. E assim as coisas vão avançando.
Assim, eu creio que tem inspetor, tem representante lá no CREA que possa dar esse suporte? Tem, eu não vou falar que são todos dessa forma, porque eu vou estar generalizando, mas tem ótimos inspetores, tem representantes sensacionais no sistema CREA, mas eu acho que precisa dar uma chacoalhada para as coisas acontecerem de uma forma correta. Não pode ser inspetor porque eu sou amigo do presidente. Deixa eu fazer uma pergunta muito de verdade, tá? Sim. Gente, aqui nada foi combinado, tá? É pergunta e resposta. O inspetor, ele tem estrutura para inspecionar? Condições reais de sair para inspecionar? Então, vamos lá. Na minha época, não. Tá. Na minha época, a gente não tinha estrutura. Aconteceu uma situação, a gente que tinha que se deslocar de onde a gente estava para poder fazer isso. Eu fazia isso. Era difícil. Porque na época, você tinha que, por exemplo, eu estava na gestão em Belfor Roxo, aconteceu um negócio lá em Queimados e eu estava representando o Belfor Roxo ali em algum treinamento. Tinha que largar o treinamento e ir para lá sem suporte do CREA. E só para deixar claro, tá? O inspetor, ele não recebe R$1 para ser inspetor. Exatamente, gente. Inspetor, representante do CREA não recebe nada. Você é voluntário ali, tá? Porque vocês podem falar, o Wagner recebia... Não recebia nem um centavo. Fazia por amor, em prol de ver as coisas acontecerem dentro do CREA, tá? Então, eu vejo, né, assim, são pessoas que querem participar ou... Nada contra, tá? Pessoas que querem uma validação e também tá de boa. Beleza. Tá? Agora, desde que executem o serviço, né? Desde que realmente façam um bom serviço. Eu recebi até ontem um áudio de uma amiga falando poxa, podiam melhorar a fiscalização, porque se tivesse uma fiscalização melhor, poderia ter mais vagas para engenheiro. E aí isso é uma realidade. Isso é algo que tem que ser pensado, isso é algo que tem que ser visto. E aí, cara, assim, eu vejo que é bem difícil, né? A gente vou começar a encaminhar para o final aqui, mas eu queria que você fizesse deixasse para a câmera uma reflexão boa, sobre a importância realmente do inspetor, tá? Sobre o papel. Eu queria que você fizesse o seguinte: 2 momentos. Profissional. Essa é a visão do inspetor, é isso que ele traz para você de benfeitoria, ou deveria trazer, como você falou, foca nos bons inspetores, beleza? Exato. E eu queria que no segundo momento, como você já esteve lá, que você deixe uma mensagem para os inspetores. Hoje eu queria que você pudesse deixar essas 2 mensagens para o cara que não conhece, entenda qual a importância do inspetor para ele, que agora, inclusive, ele já soube que não ganha nada, ou seja, o cara está fazendo por amor, então já é mais uma dificuldade, mas com recurso próprio, para que fique claro, tá? Então, combustível, carro, é tudo dele. Mas que é uma pessoa que se compromete comigo, com você e com todo o sistema. Irmão, deixa essa mensagem pra gente. Então, já vou deixar essa mensagem, mas antes de deixar essa mensagem, eu queria pontuar algo muito importante. Você falou da melhoria do CREA, né? Hoje nós podemos ver algumas concurso público para engenheiro com valor abaixo do piso do engenheiro. É uma das coisas que a gente bate tanto na tecla que eu acho que o CREA precisa rever esses conceitos, né? Porque não pode uma prefeitura colocar um concurso para engenheiro com 2 salários mínimos. Isso não justifica, porque a gente sabe do piso do engenheiro e é importante passar isso para a melhoria do CREA, né? Porque o que mais a gente tem visto ultimamente é concurso público que não é o piso do engenheiro, né? Agora, voltando para a questão do que você me perguntou, né, para poder passar para o pessoal da inspetoria, a inspetoria hoje, né, o dever do engenheiro como inspetor, né?
fazer o seu papel de casa. A gente sabe que faz por amor, não recebe um centavo. Por mais que você faça por amor, faça com carinho, dedicação, tudo que você pegar para poder fazer, faça com excelência, né? Para você ser reconhecido e deixar um legado pelo que você fez de bom, não pelo, fulano de tal estava como inspetor e não fez nada para agregar. Eu deixei um legado lá de tudo que eu fiz de bom, né? Foi passado para todo mundo. Em momento algum, eu me eximi de fazer algo a benefício do sistema CREA. Me coloquei à disposição do sistema CREA, tentei fazer da melhor forma possível, até porque a gente precisa de um suporte. Não tem um suporte? Faz com o meio que você tem. Não tenho carro, não tenho moto? Vai lá, pega o teu ônibus e vai lá ser representante, porque eu tenho certeza que no momento certo Deus vai te honrar, porque você está fazendo não só por você, por todos os outros engenheiros lá que você está sendo representante. E para os inspetores que estão hoje lá, né, no sistema CREA, para você rever o seu conceito, né, de não olhar apenas tipo, eu sou o inspetor do CREA. Não adianta você ser o inspetor do CREA se você não arregaçar a manga e trabalhar. Tem que trabalhar e mostrar para que você veio. Até porque os engenheiros precisam do teu suporte. Vidas precisam do seu suporte. Profissionais precisam do seu suporte. E é onde a engenharia vai crescendo. Então dê o seu melhor, faça sempre sem esperar algo em troca, porque Deus vai honrar. E eu sigo sempre uma frase, eu levo para minha vida uma frase, e eu vou deixar aqui para vocês: superar sem nunca desistir. Essa frase eu levo para minha vida, e eu creio que o CREA vai avançar, né? Não só por mim, mas por todos os engenheiros que estão se colocando à disposição de ajudar o CREA. E Ronaldo, né, como eu sempre falei, é um amigo, irmão, já me conheço há anos aí. Não vou falar a idade não, porque senão a gente vai estar falando que a gente já está velhinho, né? Maduros. Né? Mas, maduros, somos maduros. Então a gente já se conhece há bastante tempo. E essa iniciativa do Ronaldo, eu até estava conversando com a minha esposa ontem, eu falei assim, poxa, queria que o Ronaldo tivesse uns 10 anos atrás para poder falar o que ele está fazendo hoje. Porque nunca teve. E que Deus continue te abençoando nessa jornada e que você possa ser um canal de bênção onde você colocar a planta dos seus pés. Tá bom, meu amigo? Amém. Meu irmão, poxa, muito obrigado. Muito obrigado pelo carinho, pela participação, pelo conteúdo que você trouxe. Assim como você trouxe para mim, eu devolvo para você que as suas mãos, os seus pés, o seu intelecto possam fazer a diferença inicialmente no estado do Rio de Janeiro, porque Amém. Em Belford Roxo você já está fazendo, e no Brasil, Amém. Através de um trabalho sério, um trabalho que é extremamente relevante para a realidade da saúde do nosso país, tá? E que o Senhor continue te capacitando. A gente sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e buscam a sua justiça. Exatamente. Tá? Você quer deixar alguma mensagem, alguma coisa para alguém? Eu quero deixar, na verdade, para todos, né? Faça sempre o seu melhor e Deus é contigo. Amém. Gente, a gente está finalizando mais um episódio de um podcast que é feito de engenheiro para engenheiro, de engenheiros para engenheiros, e que vocês possam desfrutar disso, que vocês possam acompanhar, que vocês possam entender um pouco mais do universo da engenharia. Hoje acabamos de descobrir a função do inspetor, o que contempla ele, a falta de recebimento de recursos para a execução da função e principalmente o comprometimento dele para com o nosso grupo social de engenheiros. Então, fica aqui mais um conhecimento sobre saúde ocupacional agora no ambiente público, e eu deixo para você mais um nicho de trabalho para que você possa se
capacitar e, quem sabe, junto com o Wagner aí, fazer uma referência do Rio de Janeiro para a saúde ocupacional a nível Brasil e, quem sabe, mundial. A engenharia do Rio de Janeiro tem que voltar a ser uma potência. E o Wagner está fazendo a parte dele e você pode fazer a sua. Um abraço, muito obrigado e que Deus te abençoe.